António Costa no final do debate desta noite. Daqui a pouco a análise política, com os 4 comentadores da TSF a darem sinal mais a António Costa. Para já, o que nos disse a comunicação não verbal deste debate? O especialista em linguagem corporal, António Sacavém, professor na Universidade Europeia, esteve mais atento aos gestos do que às palavras dos candidatos e concluiu que Passos Coelho não criou ligações emocionais com os telespectadores. Houve aqui uma oportunidade logo de início, quando é perguntado a Pedro Passos Coelho, portanto, se quer que os portugueses iam voltar a devolver a confiança, e ele tem aqui uma oportunidade forte para estabelecer logo de início, portanto, um contacto visual com a Câmara, ou seja, com os portugueses e as portuguesas que estavam a ouvir, e ele não tirou partido desse momento, impossibilitando assim de estabelecer um vínculo afetivo com o grande público. Por vezes também realizou aqui alguns movimentos em que baixou as sobrancelhas, nesta parte inicial do debate, que é fulcral para estabelecer as emoções, que criam algum afastamento, podem criar algum afastamento emocional, mais uma vez, relativamente ao grande público. Depois, por último, viu-se uma fase praticamente inexpressiva, o que não facilita de toda a criação de um contágio emocional que ajuda a reforçar a narrativa que ele está a utilizar e que ajuda os portugueses e as portuguesas a, portanto, criarem um vínculo emocional com aquilo que ele estava a dizer no momento. Para este especialista, a linguagem corporal de António Costa foi mais emotiva do que a do Primeiro-Ministro. Se Pedro Passos Coelho abre o debate com uma linguagem corporal mais fria, enfim, mais distante, já António Costa conseguiu tirar um bom partido do contato visual. Ele estabelece logo de início um contacto forte com a Câmara, facilitando assim a criação desse tal contágio emocional, desse vínculo afetivo positivo com a opinião pública. Já numa análise mais sumária à face, revelou também, à semelhança de Pedro Passos Coelho, pouco uso das sobrancelhas para reforçar, por exemplo, as mensagens-chave, ou seja, os pontos-chave da mensagem que pretendia veicular. No entanto, e ao contrário de Pedro Passos Coelho, e ainda que de forma tímida, faz um uso adequado das mãos, logo ao início, para reforçar aquilo que diz, reforçando, portanto, esta aproximação ao grande público. Portanto, em suma, António Costa fica ligeiramente à frente de Pedro Passos Coelho. Porque, segundo este especialista, os gestos de António Costa demonstraram mais confiança e domínio. Podemos ver que Pedro Passos Coelho utiliza uma linguagem corporal relativamente contida, quase sempre inexistente a utilização de gestos, por exemplo, de palma da mão para baixo, que transmitem que fez o trabalho de casa, que tem um elevado domínio sobre o tema. E, aliás, este tipo de gestos teriam sido muito úteis a Pedro Passos Coelho, porque António Costa jogou claramente ao ataque, com uma linguagem corporal mais expansiva, gestos mais amplos, que revelaram domínio e confiança elevado. Várias vezes apontou o dedo, por exemplo, a Pedro Passos Coelho, outras vezes, enquanto escutava, portanto, apoiava as mãos com os braços esticados nos extremos da mesa, de dominância territorial, e nem sempre Pedro Passos Coelho conseguiu defender-se eficazmente. António Sacavém, especialista em linguagem corporal, professor na Universidade Europeia, analisando aqui os gestos dos 2 candidatos que estiveram esta noite no único debate televisivo. Foi assim do ponto de vista da comunicação não verbal. Quanto ao conteúdo político, o diretor da TSF, Paulo Baldaia, considera que o frente a frente não foi esclarecedor para os indecisos. Não acredito que este debate